Imagine encontrar algo tão antigo que desafia tudo o que sabemos sobre a humanidade e suas habilidades de construção. Estruturas criadas há centenas de milhares de anos, muito antes da chegada do Homo sapiens, continuam nos intrigando e revelando segredos fascinantes. Hoje, vamos explorar 10 dessas descobertas incríveis, que não apenas ampliam nossa compreensão sobre o passado, mas também levantam perguntas profundas sobre quem realmente éramos. Fique até o final e descubra o que essas estruturas podem nos dizer sobre a engenhosidade e a criatividade de nossos ancestrais. A estrutura de madeira do Zâmbia. Pense em algo que remonta a quase 500 mil de anos. Não 10 mil, não 50 mil, mas 476 mil anos atrás. Agora imagine uma estrutura de madeira criada por mãos que sequer pertenciam à nossa espécie. Isso é o que foi encontrado nas margens do rio Kalambo, na Zâmbia, e mudou tudo o que pensávamos saber sobre nossos ancestrais. Por muito tempo, acreditávamos que as espécies humanas extintas eram simplórias, vivendo apenas para sobreviver, caçando, colhendo e vagando por terras hostis. Mas esta descoberta nos contou outra história. Sob a lama do rio, arqueólogos encontraram um conjunto de troncos cuidadosamente talhados e unidos com encaixes que não deixam dúvidas. Isso foi feito com habilidade, com intenção. Imagine a cena. Um grupo de hominídeos muito antes do surgimento do Homo sapiens, reunido, cortando madeira, planejando, talvez discutindo onde cada peça deveria ir. Esses troncos, talvez parte de uma plataforma, uma habitação ou até uma ponte rudimentar, mostram que esses seres tinham mais do que inteligência para sobreviver. Eles tinham criatividade, organização e, acima de tudo, uma visão do futuro. Mas o que é ainda mais incrível é como essa estrutura resistiu ao tempo. Madeira, em condições normais, não sobrevive tanto tempo assim. Mas ali, submersa em um ambiente anaeróbico, foi preservada como uma cápsula do tempo. Não estamos apenas olhando para a madeira velha. Estamos olhando para um momento específico na história da humanidade, um momento que nos conecta diretamente ao passado mais remoto. Então, o que esses troncos nos dizem? Que nossos ancestrais não eram tão primitivos quanto costumamos imaginar. Eles eram engenhosos, capazes de trabalhar com as ferramentas e materiais disponíveis para moldar o mundo ao seu redor. E isso levanta uma pergunta fascinante. O que mais pode estar escondido por aí, aguardando ser descoberto, desafiando o que acreditamos saber sobre quem somos? Torre de Jericó. Imagine uma estrutura tão antiga que existia antes mesmo da escrita, construída por uma das primeiras civilizações a se estabelecer em comunidade. Essa é a Torre de Jericó, uma maravilha arquitetônica de mais de 8.000 anos de idade que ainda hoje nos desafia a entender sua verdadeira função e propósito. Localizada no coração de uma das cidades mais antigas do mundo, Jericó, essa torre de pedra maciça se ergue com uma imponência que parece impossível para a época em que foi construída. Feita de blocos de calcário cuidadosamente encaixados, ela alcançava cerca de 8,5 metros de altura, algo impressionante para um período tão remoto. Agora, imagine você vivendo há milênios, cercado por uma paisagem árida e desafiadora. Por que construir algo assim? Seria para defesa contra inimigos? Um símbolo de poder? Ou algo muito mais misterioso? Pesquisas recentes sugerem um propósito intrigante: o alinhamento da torre com o solstício de verão. Durante esse dia específico do ano, as sombras das montanhas próximas se aliam perfeitamente à torre, cobrindo toda a cidade. É quase como se seus construtores estivessem comunicando algo ao cosmos, celebrando sua conexão com a natureza e o ciclo do Sol. Mas isso não é tudo. Dentro da torre, escadas em espiral levam a um espaço interno que poderia ter sido usado para cerimônias ou vigias. Cada pedra colocada ali nos faz perguntar: com que ferramentas eles construíram isso? Como conseguiram erguer blocos tão pesados sem tecnologia avançada? A Torre de Jericó não é apenas uma relíquia, é um enigma. Ela desafia a ideia de que as primeiras sociedades eram rudimentares e nos lembra de que, desde o início, os humanos buscavam mais do que sobreviver. Eles queriam deixar um legado, algo que os conectasse ao mundo, à natureza e talvez até ao divino. Pumapunco e Tiahuanaco, Bolívia. Imagine estar nas alturas dos Andes bolivianos, onde o ar é fino e o silêncio parece ecoar segredos do passado. Ali,
Em meio a uma paisagem desolada, estão as ruínas de Pumapunku e Tiahuanaco, um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Ao olhar para essas estruturas, a pergunta inevitável surge: como isso foi construído? Pumapunku não é apenas um amontoado de pedras antigas. É uma coleção de blocos de arenito e diorito tão perfeitamente cortados e esculpidos que parecem ter saído de uma máquina moderna. Algumas pedras são tão lisas e precisas que, mesmo hoje, seria difícil reproduzir algo semelhante sem equipamentos de alta tecnologia. E, no entanto, foram feitas por um povo que viveu há cerca de 1.500 anos, muito antes da invenção de ferramentas metálicas sofisticadas. Mas não é só a precisão que impressiona, é o tamanho. Alguns desses blocos pesam mais de 130 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, são mais pesados que um avião comercial. Agora pense, como essas pedras foram transportadas e posicionadas a mais de 3.800 metros acima do nível do mar? Sem rodas, sem guindastes, apenas com o esforço humano e talvez a ajuda de animais. A logística por trás disso é um mistério tão grande quanto a habilidade técnica. E Tiahuanaco, a cidade próxima, é igualmente impressionante. Ela era um centro espiritual, político e comercial para uma civilização que parece ter compreendido profundamente a astronomia e a arquitetura. A Porta do Sol, um dos monumentos mais icônicos, é esculpida em um único bloco de pedra e decorada com figuras que podem representar um calendário ou uma conexão simbólica com o cosmos. Mas aqui está o enigma que continua a intrigar os pesquisadores: as ferramentas. Nenhuma ferramenta ou equipamento avançado foi encontrado no local, e as técnicas usadas para cortar, polir e encaixar essas pedras continuam desconhecidas. Alguns chegam a levantar hipóteses de que talvez estejamos subestimando o conhecimento dessas civilizações, ou até superestimando o que sabemos sobre tecnologia antiga. Pumapunku e Tiahuanaco são mais do que ruínas. São um lembrete tangível de que há capítulos inteiros da história humana que ainda não compreendemos. Ali, no coração da Bolívia, as pedras parecem sussurrar que os antigos sabiam mais do que imaginamos. Göbekli Tepe, Turquia. Imagine um templo tão antigo que desafia tudo o que sabemos sobre as origens da civilização. Estamos falando de Göbekli Tepe, na Turquia, uma construção monumental erguida há impressionantes 12.000 anos, antes mesmo do surgimento da agricultura. Isso significa que foi feita por caçadores-coletores, pessoas que, até então, acreditávamos não terem o conhecimento ou a organização necessários para algo dessa magnitude. Ao chegar lá, o que você vê é extraordinário. Pilares gigantes de pedra, esculpidos com formas de animais selvagens, leões, cobras, javalis. Cada detalhe parece contar uma história, mas não há escrita, apenas símbolos. Esses pilares, alguns com mais de 5 metros de altura e dezenas de toneladas, foram colocados em círculos perfeitos. Como foi possível mover e erguer essas pedras com ferramentas rudimentares e sem a tecnologia moderna? E o mais intrigante é o propósito de Göbekli Tepe. Não era uma aldeia ou um local de habitação. Não há sinais de casas, nem de cultivo ou domesticação de animais. Este era um espaço sagrado, um lugar onde pessoas se reuniam para rituais e celebrações. Imagine centenas, talvez milhares de pessoas vindo de terras distantes para participar de algo grandioso, deixando de lado suas tarefas diárias para construir esse monumento. Isso nos leva a uma questão fascinante. E se a religião, e não a necessidade de comida, foi o que impulsionou a formação das primeiras sociedades humanas? Göbekli Tepe sugere que a fé, o simbolismo e a busca por significado podem ter sido o verdadeiro motor do desenvolvimento humano, unindo comunidades e incentivando o trabalho coletivo em uma escala jamais vista antes. E aqui está o que mais impressiona. Após séculos de uso, Göbekli Tepe foi intencionalmente enterrado por aqueles que o construíram. Foi um ato deliberado, como se quisessem preservar algo sagrado para o futuro. Hoje, enquanto os arqueólogos desenterram esse sítio, cada pedra revela um pouco mais sobre nossos ancestrais, pessoas que eram muito mais complexas, engenhosas e espirituais do que jamais imaginamos. As dólmens da Europa e Japão. Imagine viajar por continentes separados por milhares de quilômetros, Europa e Japão, e encontrar algo que desafia o tempo e a lógica. Enormes estruturas de pedra chamadas dólmens.
Agora, aqui está o mistério que intriga historiadores e arqueólogos há séculos. Como duas civilizações tão distantes, sem qualquer conexão aparente, criaram construções tão semelhantes. Os dólmens, em essência, são túmulos feitos de grandes lajes de pedra, com uma enorme pedra plana colocada no topo, como um telhado. Na Europa, você os encontra espalhados por regiões como França, Espanha e as Ilhas Britânicas. No Japão, eles estão concentrados principalmente na região de Kansai, e em ambos os lugares, eles parecem surgir de uma época em que as pessoas estavam começando a formar comunidades organizadas. Agora imagine a cena: pedras que pesam toneladas sendo escavadas, transportadas e posicionadas com precisão, tudo sem o auxílio de tecnologia moderna. Não estamos falando de pequenos blocos. Essas pedras gigantes exigiriam trabalho coletivo, planejamento e uma força inacreditável. Como nossos ancestrais conseguiram tal feito? Mas aqui está o que torna isso ainda mais fascinante. Os dólmens não são apenas túmulos, eles eram lugares de grande significado espiritual. Em muitos casos estão alinhados com fenômenos astronômicos, como os solstícios de verão e inverno. Parece que esses povos não apenas honravam seus mortos, mas também buscavam se conectar com o cosmos, talvez acreditando que a vida e a morte estavam profundamente entrelaçadas com os ciclos da natureza. E o mistério não para por aí. Algumas teorias sugerem que o design semelhante entre os dólmens europeus e japoneses pode ser pura coincidência, um exemplo de como diferentes povos enfrentaram desafios semelhantes de maneira parecida. Outros acreditam que pode ter havido algum tipo de intercâmbio cultural antigo, talvez por rotas que sequer imaginamos existir. O que sabemos com certeza é que os dólmens são mais do que pedras empilhadas. Eles são um testemunho silencioso do engenho, da fé e da conexão humana com o universo. Enquanto permanecem imóveis, resistindo ao tempo, suas histórias continuam a nos intrigar, como se dissessem: ainda temos segredos a revelar. O Coliseu dos Romanos. Imagine estar no coração da Roma antiga, caminhando entre ruas movimentadas, cheias de comerciantes, cidadãos e soldados. De repente, você se depara com uma estrutura colossal que domina a paisagem: o Coliseu. Também conhecido como Anfiteatro Flaviano, ele não é apenas um símbolo de Roma. É uma janela para uma era de grandiosidade e brutalidade que define a história do Império Romano. Construído há quase 2000 anos, o Coliseu foi projetado para impressionar. Com mais de 50 metros de altura, o equivalente a um prédio moderno de 15 andares, ele podia acomodar cerca de 50.000 pessoas. Imagine multidões entrando, em êxtase, passando por arcos numerados, como nos estádios de hoje. Essa organização precisa não era coincidência. Os romanos dominavam a arte de gerir grandes multidões. Mas o que acontecia ali dentro era algo que poucas arenas modernas poderiam igualar. Gladiadores lutavam até a morte em combates sangrentos, enquanto o público rugia de emoção. E não eram apenas batalhas humanas. Imagine ver animais exóticos como leões, elefantes e até hipopótamos, trazidos de todos os cantos do império para espetáculos elaborados. Em ocasiões especiais, o Coliseu era inundado para recriações de batalhas navais. Sim, eles transformavam a arena em um lago. A engenharia por trás disso é tão impressionante quanto os eventos. Construído de concreto e pedra, o Coliseu usava uma combinação de materiais que o tornava resistente ao tempo. Seu design incluía uma série de túneis e passagens subterrâneas, o Hipogéum, onde gladiadores e animais aguardavam para serem erguidos à arena por um sistema de elevadores rudimentares. Cada detalhe era cuidadosamente planejado para maximizar o impacto visual e emocional. Mas o Coliseu não era apenas um lugar de entretenimento. Ele era uma declaração de poder. Quando o imperador Vespasiano iniciou sua construção em 72 d.C., ele queria mostrar ao povo que Roma era invencível, capaz de criar algo grandioso mesmo após os tumultos do reinado de Nero. O Coliseu era literalmente o palco onde o poder de Roma se exibia em toda a sua glória. Hoje, enquanto caminhamos por suas ruínas, é impossível não imaginar os ecos do passado, os gritos da multidão, o clangor das armas, o rugido dos leões. O Coliseu permanece não apenas como um monumento à arquitetura e à engenharia, mas como um lembrete do apetite insaciável de Roma por grandeza e espetáculo.
ele é uma prova de que, mesmo em meio à poeira do tempo, a ambição humana nunca desaparece. Machu Picchu, Peru. Imagine-se subindo pelas íngremes trilhas dos Andes peruanos. A neblina envolve a paisagem e, de repente, ela se dissipa, revelando algo quase sobrenatural. Machu Picchu, uma cidade inca suspensa entre montanhas, tão harmoniosa com a natureza que parece ter nascido do próprio solo. Construída no século XV, Machu Picchu é muito mais do que pedras empilhadas. É uma obra-prima da engenharia e da arquitetura. Imagine os incas, sem ferramentas de ferro, sem rodas, erguendo uma cidade inteira a mais de 2.400 metros de altitude. As pedras, algumas pesando várias toneladas, foram cortadas e ajustadas com tamanha precisão que não há espaço nem para uma lâmina de faca entre elas. E tudo isso foi feito sem a ajuda de argamassa. Agora, olhe ao redor. Machu Picchu é um labirinto de terraços agrícolas, templos e canais de irrigação que mostram o domínio dos incas sobre a natureza. Os terraços não apenas impediam deslizamentos de terra, mas também otimizavam o cultivo de alimentos. Isso em um lugar onde o clima e o terreno seriam desafios intransponíveis para qualquer outro povo. No centro da cidade está o Templo do Sol, uma estrutura que exala espiritualidade. Ele é perfeitamente alinhado com os solstícios de inverno e verão, permitindo que os raios do sol iluminem o altar principal em datas específicas. Isso mostra que os incas não apenas construíram para viver, mas para se conectar com os céus, honrando o sol, sua divindade mais sagrada. Mas Machu Picchu também guarda mistérios. Por que foi construída ali em um local tão remoto? Alguns dizem que era uma residência real, um refúgio para o imperador. Outros acreditam que era um centro espiritual, um lugar onde sacerdotes e astrônomos se conectavam com o cosmos. E há aqueles que sugerem que era tudo isso ao mesmo tempo, um microcosmo perfeito da cultura inca. E então, há a questão de sua descoberta. Durante séculos, a cidade esteve escondida sob a vegetação, esquecida pelo mundo. Em 1911, o explorador Hiram Bingham, guiado por moradores locais, revelou ao mundo a existência de Machu Picchu. Mas ela nunca foi esquecida pelos descendentes dos incas, que sabiam que as ruínas carregavam a essência de sua história. Hoje, Machu Picchu não é apenas um destino turístico. É um testemunho vivo da engenhosidade, espiritualidade e resiliência de um povo que construiu algo eterno. Cada pedra, cada caminho, cada detalhe parece sussurrar a mesma mensagem. Os incas sabiam que estavam criando algo maior do que eles mesmos. As cavernas Longzhou, China. Imagine viver em uma vila pacata na China, onde aparentemente nada de extraordinário acontece. Até que um dia, em 1992, os moradores decidem drenar um pequeno lago local, acreditando que ele esconde algo. E o que eles descobrem deixa não só a vila, mas o mundo inteiro em choque. Um complexo gigantesco de cavernas esculpidas à mão, conhecido como as Cavernas Longzhou. Essas cavernas não são como as naturais que estamos acostumados a ver. Elas são uma obra-prima da engenharia antiga. As paredes são perfeitamente lisas, com linhas paralelas meticulosamente entalhadas em toda a superfície. Cada detalhe parece planejado. Cada traço parece ter um propósito. Mas aqui está a parte mais impressionante. Ninguém sabe quem as construiu ou por quê. O complexo tem 24 cavernas até agora descobertas, todas interligadas, cobrindo uma área de mais de 30 mil metros quadrados. Algumas chegam a impressionantes 30 metros de altura. Para esculpi-las, seria necessário remover quase 1 milhão de metros cúbicos de rocha sólida. Pense nisso. Sem ferramentas modernas, sem registros históricos, sem qualquer evidência de como ou por quem esse trabalho foi realizado. Agora, imagine o esforço humano envolvido. Pesquisadores estimam que seriam necessários milhares de trabalhadores, operando dia e noite por anos, talvez décadas. Mas por que tal esforço monumental? Não há evidências de que as cavernas fossem usadas para habitação, armazenamento ou defesa. Não há esqueletos, ferramentas ou artefatos significativos. É como se o propósito delas tivesse sido enterrado junto com as pedras removidas. O que torna tudo ainda mais misterioso são os padrões gravados nas paredes. Paralelas, simétricas, como se fossem parte de um código ou uma linguagem visual esquecida. Elas aparecem em todas as cavernas, sugerindo que quem fez isso tinha um plano meticuloso, algo que nos escapa completamente.
Alguns acreditam que as cavernas podem ter sido um projeto espiritual, um templo subterrâneo dedicado a algo maior. Outros sugerem que podem ter sido um teste monumental de engenharia, uma exibição de poder e habilidade. E claro, há aqueles que não resistem a teorias mais especulativas, tecnologia avançada, civilizações perdidas ou mesmo visitas extraterrestres. O que sabemos é que as cavernas Longeau são um lembrete impressionante de que a história humana está cheia de segredos. Cada parede, cada linha, cada espaço vazio nos provoca, nos desafia a imaginar o impossível e a questionar o que realmente sabemos sobre os antigos. Lion Rock, Sri Lanka. Imagine caminhar por uma floresta tropical no Sri Lanka, cercado pelo som de pássaros e o aroma úmido da vegetação. De repente, você se depara com uma visão que parece tirada de um conto de fadas. Uma enorme rocha de 200 metros de altura que surge do nada, dominando a paisagem. Esta é Lion Rock, ou Sigiriya, uma fortaleza antiga que é tão deslumbrante quanto misteriosa. A história começa no século V, quando o rei Kassapa, um governante ambicioso e cheio de inimigos, decidiu construir ali seu refúgio definitivo. Ele escolheu a rocha por uma razão simples. Sua localização a tornava quase impenetrável. No topo, Kassapa construiu um palácio magnífico, completo com jardins, piscinas e murais, transformando a rocha em um símbolo de seu poder e divindade. Para alcançar o cume, você teria que passar pela entrada mais icônica, os gigantescos pés de leão esculpidos na base. Eles eram parte de uma estátua colossal, cujas patas ainda estão intactas, enquanto o resto foi perdido ao longo dos séculos. Imagine subir as escadarias, cercado por essas garras imponentes, sentindo que está entrando no domínio de uma criatura lendária. Mas não é só o topo que impressiona. A caminho, você encontra murais incríveis, conhecidos como as Damas de Sigiriya. Essas pinturas, feitas diretamente na rocha, retratam figuras femininas graciosas, adornadas com joias, em uma arte tão vibrante que parece viva mesmo após 1500 anos. Ninguém sabe ao certo quem eram essas mulheres, deusas, cortesãs ou símbolos de fertilidade. A resposta está enterrada no tempo. E quando você finalmente chega ao cume, o que encontra é impressionante. As ruínas do Palácio de Kassapa revelam um nível de sofisticação inimaginável para a época. Havia sistemas de irrigação avançados, terraços que se integravam perfeitamente à paisagem e até piscinas escavadas na rocha que ainda acumulam água durante as chuvas. Kassapa não estava apenas construindo um refúgio, ele estava erguendo um monumento à sua visão do que significava reinar. Mas aqui está o ponto mais dramático. Kassapa construiu tudo isso para proteger seu trono. Ele havia usurpado o poder ao assassinar o próprio pai e temia a vingança de seu irmão, o herdeiro legítimo. Apesar de toda a grandiosidade, a fortaleza não foi suficiente. Kassapa foi traído por seus próprios aliados e, segundo a lenda, preferiu tirar sua vida em vez de ser capturado. Hoje, Lion Rock permanece como um testemunho do gênio e da ambição humana. Ela é tanto uma fortaleza quanto uma obra de arte, um lugar onde natureza e história se encontram para contar uma história de poder, beleza e tragédia. Cada pedra, cada mural, cada vista do topo, carrega o eco de um rei que tentou desafiar seu destino. Baalbek, Líbano. Imagine caminhar pelo Vale do Bekaa, no Líbano, e se deparar com uma visão que desafia a lógica e o tempo. Baalbek, um antigo complexo de templos que, mesmo em ruínas, irradia poder e mistério. Mas o que torna Baalbek verdadeiramente extraordinário não são apenas suas colunas altíssimas ou seus intrincados relevos. É o que está na base, as pedras. Pedras tão gigantescas que, ainda hoje, ninguém sabe ao certo como foram transportadas e colocadas ali. No coração de Baalbek está o Templo de Júpiter, um dos maiores já construídos na antiguidade. Imagine um pátio monumental, cercado por colunas que se erguem como gigantes de pedra, cada uma com mais de 20 metros de altura. Mas é ao olhar para baixo, para as fundações, que você percebe o verdadeiro enigma. Aqui estão blocos de pedra conhecidos como os megalitos de Baalbek, alguns pesando incríveis 1000 toneladas. Sim, 1000 toneladas, mais do que um avião comercial. Agora pare e pense. Como, há 2000 anos ou mais, essas pedras foram cortadas, transportadas e encaixadas com uma precisão impressionante?
sem guindastes modernos, sem maquinário avançado. E o mais fascinante é que essas pedras não foram apenas empilhadas. Elas se encaixam tão perfeitamente que sequer é possível passar uma folha de papel entre elas. Muitos acreditam que as pedras foram usadas para erguer uma plataforma sagrada, um local onde os deuses pudessem ser adorados em um dos pontos mais estratégicos do Império Romano. Outros sugerem que essa plataforma é ainda mais antiga do que os próprios romanos, construída por uma civilização anterior, cujas técnicas de construção foram perdidas no tempo. E aí está a cereja no topo do mistério, a chamada Pedra da Mulher Grávida, localizada em uma pedreira próxima. Este bloco, parcialmente cortado, pesa cerca de 1.200 toneladas e nunca foi movido. Ele repousa ali como um lembrete silencioso de um projeto inacabado ou de um conhecimento que não conseguimos decifrar. Baalbek não é apenas sobre as pedras, é sobre o que elas representam. Os templos ali erguidos são decorados com relevos e esculturas que mostram a grandiosidade da cultura romana. Mas a base, esses megalitos titânicos, sussurra algo mais antigo, algo que desafia nossas ideias sobre o que os antigos eram capazes de fazer. Enquanto você caminha por Baalbek, cercado por colunas que tocam o céu e pedras que desafiam o impossível, sente que está pisando em solo onde a história, o mito e a engenharia se misturam de uma forma que ainda não conseguimos compreender. É como se Baalbek fosse um enigma lançado ao futuro, esperando que algum dia possamos entender o que seus construtores sabiam. E nós esquecemos. Essas estruturas não são apenas testemunhas silenciosas do passado. Elas nos desafiam a reconsiderar o que sabemos sobre a história da humanidade e sobre as espécies que vieram antes de nós. A engenhosidade e a criatividade de nossos ancestrais provam que, mesmo em épocas de recursos limitados, a capacidade humana de inovar é infinita. Qual dessas descobertas você achou mais impressionante? Compartilhe nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais histórias fascinantes como essa.